pensar um pouco e falar um pouco, né, do futuro. É difícil falar do futuro, né? A gente não tem como adivinhar o que vai acontecer. Então, para pensar nesse futuro, talvez seja pela minha formação de historiador, né, assim, para não adivinhar, né, uma forma de a gente pensar no que vai acontecer, no que pode acontecer com o futuro, seja de uma profissão, seja de um país, ou seja lá do que for, né, uma das maneiras é olhar para trás, né, olhar o percurso, né, que esse país, ou que essa história, e no nosso caso, né, que a tecnologia dentro da tradução tem, né, e como que chegamos até hoje. Porque isso vai permitir a gente pensar em possibilidades, né, o que pode acontecer no futuro com a nossa profissão. É um tema, né, que preocupa bastante, né, os tradutores. Então, para começar, eu diria que existem três posturas, né, dos tradutores perante o futuro da tradução, né, ou pelo menos não é que podem existir mais, né, eu classifiquei-las em três maneiras, né, de enfrentar o futuro. A primeira, né, são os negacionistas. Né? Os negacionistas são aqueles que preferem não olhar aquilo que incomoda ou aquilo do qual tem medo, né, como pode ser a tradução automática. Os catastrofistas, né, são aqueles que acham que a nossa profissão está condenada ao fracasso, né? Nós não temos futuro. Por quê? Porque a máquina vai entrar no nosso lugar. Né? Essa é uma postura também bastante presente. E, no último, né, eu falarei dos realistas, né, os realistas, entre os quais eu me considero, né, que pensam que, na verdade, a gente está num processo de mudança muito forte, né, muito acelerado, e que é importante a gente ter noção, né, ter consciência do que está acontecendo no campo, do que está acontecendo no mercado, para a gente poder se posicionar melhor, né, olhar melhor as oportunidades, saber para onde a gente pode ir, né, o que a gente pode fazer, como enfrentar esse futuro. Pensando nessas três, assim, a grandes traços, né, negacionistas, catastrofistas e realistas com relação ao futuro da tradução. O que vocês acham? Né? Eu vou pedir para levantar as mãos, né? Quem é negacionista? Quem acha que, bem, nem olha para a tradução automática, nem sabe o que é aquilo, nem está interessado? Nenhuma mão? Ótimo. Catastrofistas agora. Então, quem acha que a tecnologia, e especialmente, né, a tradução por máquina, né, vai simplesmente substituir o tradutor, né, em um prazo não muito longo? Ninguém? Ok, então estamos todos alinhados então, na postura realista. Eu acho bem interessante, eu acho muito bom, né, a gente está, porque eu acho que é a postura, né, que realmente é a mais interessante e a mais produtiva, é a melhor maneira, né, da gente enfrentar esse futuro um pouco incerto. Só para fechar essa parte, dentro dos negacionistas, né, tem várias posições diferentes. Ultimamente, né, eu acompanho muitos grupos do Facebook e é interessante acompanhar porque você vê lá, né, quando tem algum tema sobre tradução automática, aparecem, né, essas três, né, posições com bastante frequência. Né? Dentro dos negacionistas, ultimamente o que estou vendo, né, é uma ideia de que a tradução seria uma atividade tão diferenciada, né, tão especial, né, que nós jamais, né, poderíamos ser substituídos por uma máquina, nem parcial, nem totalmente. Né? Bem, a notícia ruim, né, para os negacionistas que pensam isso é que tem muitas outras atividades, né, que exigem igualmente um grau de qualificação muito alto, né, que também estão sendo substituídas por máquinas ou readaptadas por máquinas. E aqui estou falando de pessoa que faz, por exemplo, diagnóstico radiológico, pilotos de avião e um monte de outras. Né? Então, nós não somos, né, tão especiais como muitos tradutores acreditam. Né? Nós temos uma atividade muito criativa, né? Temos uma atividade que tem muito a ver com a coisa humana, né? com a linguagem, né? Com a comunicação, mas, né, não estamos fora, né, do resto do planeta. Então, é bom a gente ter essa consciência. Então, vamos lá. Eu não vou me deter muito em que é inteligência artificial, né, e interação homem-máquina ou humano-computador, mas vou falar muito brevemente dessas duas áreas. Por quê? Porque elas nasceram, né, em um momento bastante próximo
E eles sempre foram, né, mutuamente influentes, porém, elas se dividiram em um momento e tiveram percursos históricos independentes, especialmente, estou focando aqui no que se refere à tradução, né, e à machine translation, especificamente a tradução por máquina. Então, inteligência artificial, né, o termo inteligência artificial data de 1956, né, a grande maioria dos pesquisadores da área eram matemáticos, né? E eles procuravam, de certa maneira, né, criar sistemas capazes de interpretar, né, corretamente o que estava acontecendo, né, com dados externos e aprender a partir desses dados externos para atingir objetivos e tarefas específicas. Então, na verdade, em certo ponto, e exagerando um pouco a questão, né, o que a inteligência artificial procurava lá na década de 56, né, de 1956, era criar, né, algo que fosse capaz de rivalizar ou até de substituir, né, o ser humano. E se vocês lembram, se vocês vão um pouquinho para trás, vocês podem saber, né, que talvez saibam, né, que em 1956, lá na década de 50, 60, tinha um otimismo muito grande com relação à tecnologia e à capacidade da tecnologia de mudar o mundo, de mudar as nossas vidas. Se vocês assistiam filmes de ficção científica, era um mundo onde tudo funcionava perfeito, era tudo limpinho, tudo ordenado, tudo organizado. Sabemos que hoje, né, o futuro não se vê tão, né, com esse cor de rosa, mas foi um pouquinho adaptado. Então, por um lado, né, temos a inteligência artificial, né, procurando substituir, em certa forma, o intelecto humano ou, né, criar alguma coisa que seja parecida ou similar, semelhante. E temos a interação homem-máquina ou humano-computador, que, na verdade, é uma área muito mais focada, né, em assuntos bem mais pragmáticos. Como fazer com que as máquinas, né, sejam úteis para nós, né, para os seres humanos? Então, na verdade, aqui vocês podem ver que não se trata de procurar como substituir o ser humano, mas como fazer com que, né, o nosso trabalho, interagindo com as máquinas, seja mais produtivo, né? Procurar formas de fazer com que esse trabalho seja realmente mais produtivo. Então, esses dois campos, né, que têm muito em comum e que hoje estão muito integrados, né? Se vocês pensam hoje, se vocês pensam, por exemplo, no Google Translate, né? Vocês sabem que você tem lá, né, todo um sistema que funciona com redes neuronais, mas vocês acessam ele como? Através de uma interface muito simples. Vocês entram na internet, né, tem um quadrinho, vocês colocam seu texto, né, e dão um clique e aparece o seu texto traduzido. Então, temos lá nessas duas áreas, hoje estão totalmente integradas. Mas no início, né, com relação à tradução especificamente, elas foram se separando. E, bem, é importante salientar que a Machine Translation é até anterior, né, ao surgimento da inteligência artificial. Ela realmente tem, né, uma antiguidade maior, né? As primeiras ideias sobre Machine Translation são muito antigas, né? Datam de 1947, né? E surgiram nas conversas entre esses três pesquisadores, né? O Weaver, o Booth e o Wiener, do MIT, do Massachusetts Institute of Technology. Então, essa ideia, né, de poder traduzir, que estava muito também vinculada a questões, que teve também um vínculo com questões militares, né, com a questão da supremacia americana, né, tentar entender, né, o que os russos pesquisavam. Então, na verdade, ela começou a partir de 1947 e em 1954 já teve uma primeira demonstração, né, que foi uma pesquisa feita pela Universidade de Georgetown, junto com a IBM, né, que traduziu algumas frases, né, do russo para o inglês sem intervenção de nenhuma pessoa, né? Só foi alimentada a máquina, né, que é essa aqui, IBM, eu acho que é 700, se não lembro mal, ela foi alimentada com aqueles cartões perfurados, né, e traduziu, né, esses textos, essas frases, né, do russo para o inglês. Isso teve, obviamente, um grande impacto na imprensa, né? Se falou muito desse experimento. Então, realmente, né, a tradução, a Machine Translation já tem muito tempo entre nós, né? A gente pensa que isso é uma coisa nova, mas é bem antiga, realmente. Mas vamos ver o que
o que está por trás, né, dessa separação entre inteligência artificial e interação homem-máquina ou humano-computador? Se a gente pensa em filosofia, se eu falar para você filosofia, né, muitos de vocês vão pensar na Grécia do século V a.C., né, ou nos filósofos do século XIX, e pensaram o que tem a ver isso com a tecnologia. Né? Porém, né, o pensamento, né, o debate filosófico, né, foi fundamental, né, nesse distanciamento entre o que se esperava, na verdade, dessa relação entre o homem e a máquina. E aqui a gente pode ver, né, duas posições muito claras. Né? Uma que foi a posição que adotou a inteligência artificial, que expressa, né, nessa frase do Herbert Simon, prêmio Nobel de 1960. Ele falou que em aproximadamente 20 anos, né, isso daria 1980, né, as máquinas serão capazes de fazer qualquer trabalho, né, que o homem possa fazer. Né? Então, esse otimismo que eu falei inicialmente fica, né, muito claro nessa frase. Né? Eles achavam que em 20 anos teria tudo resolvido, né? As máquinas seriam capazes de tomar conta, né, de qualquer atividade que o homem pudesse fazer. E em termos de tradução automática, né, o que eles procuravam? Eles tinham uma fixação, né, que era a tradução totalmente automática e de alta qualidade, né, o Full Automated High Quality Translation. Ou seja, o foco deles era criar, né, um sistema capaz de traduzir perfeitamente, sem precisar de nenhuma pessoa fazendo nada, nem antes, nem depois. Tá? Então, esse foi o foco da inteligência artificial. O foco da interação dos pesquisadores da área de interação homem-máquina, né, na verdade, foi um pouquinho diferente. Eu resgato, né, a ideia de um pesquisador, né, dessa área, o Linklater, é um pesquisador conhecido dessa área, que na verdade ele falou o seguinte: bem, enquanto a gente não sabe quanto tempo, né, a inteligência artificial vai conseguir desenvolver um mecanismo de tradução, né, capaz de substituir totalmente o homem. Então ele falou, enquanto isso não chegar, né, a gente tem que ir fazendo alguma coisa, né, a gente tem que ir, né, tem que fazer, né, ver como interagir com a máquina da melhor forma possível, né, para obter, né, um resultado que seja produtivo. Então o foco, né, para esse pesquisador, para o Linklater, e eu coloco ele como representante desse pensamento da interação homem-máquina, né, era a simbiose entre o homem e a máquina. Ou seja, uma coisa mais próxima do que a gente conhece hoje. Né? Hoje, quando nós fazemos, né, um monte de coisas, nós entramos numa relação quase simbiótica com as máquinas. Eu vou falar depois um pouquinho sobre a tradução especificamente. Mas nessas duas visões, né, você tem realmente uma visão filosófica muito diferente. Né? Como encarar, né, essa relação homem-tecnologia. E isso marcou realmente deixou uma marca muito forte na pesquisa, né, sobre Machine Translation. Em 1951, né, o MIT, né, resolveu convocar um filósofo. Né? Aí vamos novamente, essa relação, a gente pensa em filosofia, o que terá a ver? Né? Mas eles chamaram realmente um filósofo israelense, né, o Yoshua Bar Hillel, né, e ele começou a pensar no assunto, né, da tradução. Ele já pesquisava o assunto da tradução e da tecnologia, e ele pensava, e olha que estamos, né, em 1951, em dois cenários, na verdade, para a tradução automática. O primeiro seria, né, o cenário de disseminação, né, ou seja, quando tem uma necessidade grande de alta precisão, né, de traduções com muita precisão e rapidez, e um outro cenário de assimilação, no qual você procuraria, né, uma tradução que não precisaria ser tão precisa, né, mas que seria bem rápida. Né? E se eu falo isso, é fácil fazer hoje a identificação com aquilo que a gente faz quando vocês colocam, não entendem alguma língua e colocam um texto no Google Translate. O que vocês procuram lá? Vocês não procuram uma tradução perfeita, né, uma tradução que seja absolutamente precisa. O que vocês procuram é uma coisa que mais ou menos, né, nos dê uma ideia do que esse texto está falando, né, um pouquinho por aí. E ele, né, a ideia dele é que a Machine Translation de alta qualidade, né, aquela ideia e automática, né, aquela ideia do pessoal da inteligência artificial, era inatingível no curto prazo. Ele falava, bem, no curto prazo, isso aí, ele não via isso como uma possibilidade real. Então,
o que ele defendia, na verdade, era uma solução mista. Ou seja, uma solução na qual um tradutor, um ser humano, um tradutor, pudesse interagir com esse produto, desse sistema de tradução, fazendo duas possibilidades. Ele pensava, bem, essa intervenção humana não pode ser no meio do processo. Ele falava, tem que ser ou antes ou depois. Ou, poderia ser antes e depois. E, na verdade, hoje, não sei se vocês conhecem o termo pós-edição. Alguém ouviu o termo pós-edição aqui? Tem um monte de pessoas que ouviram. Porque pós-edição é o que hoje fazem, ou fazemos, muitos tradutores. Que você trabalhar com um texto que foi traduzido por máquina, foi traduzido por um sistema de tradução automática, mas que a gente altera para deixar ele com cara de tradução humana. Isso que hoje se chama pós-edição. Esses termos, propriamente, pré-edição e pós-edição, foram criados por um filósofo. Foi o Bar Hillel que criou esses termos. Ele cunhou esses termos que até hoje se usam. Não só os termos, mas o conceito, que é mais importante, o conceito que está por trás desses termos. Então, realmente, a gente vê um visionário, um filósofo, olhando para aquilo e dando uma solução, que é a solução que a gente usa hoje, mais de 50 anos depois, 60 anos depois. E realmente o que aconteceu é que esse ceticismo do Bar Hillel, de achar que a tradução automática não iria ser tão perfeita, num tempo curto, num prazo curto, realmente se comprovou. Em 1966, o governo americano, vocês sabem que os americanos investem dinheiro em muitas coisas, mas eles gostam de medir tudo. Por quê? Porque aquilo que eles medem e não dá o resultado que eles estavam esperando, eles simplesmente cortam. Então, em 1966, houve um relatório muito conhecido da ALPAC, do ALPAC, um comitê assessor de processamento de linguagem automático, que, na verdade, o que ele fez foi analisar o que tinha sido feito até o momento, como é que estava a tradução automática nesse momento. E o impacto foi bastante grande, porque uma desilusão muito grande. Essas duas frases são, essa aqui é do próprio relatório da ALPAC, essa aqui é de um pesquisador da Brown University. Então, eles falavam, bem, realmente, essa ideia que a tradução automática vai fazer todo o trabalho, que o tradutor humano não vai ser mais preciso, bem, se comprovou que não é razoável, não é uma meta razoável para esse momento. Inclusive, eles salientaram problemas que até hoje a gente continua tendo, que são quanto de trabalhoso é você pode editar um texto traduzido por máquina. Dependendo do texto e dependendo do mecanismo, do sistema de tradução, o esforço de pós-edição, ou seja, o esforço que implica você intervir naquele texto traduzido por máquina para deixar esse texto como um texto com cara de tradução humana, às vezes é muito grande. Às vezes não, por isso eu falava, dependendo do sistema, porque sistemas profissionais não são a mesma coisa que o Google Translate, que é um sistema criado para traduzir qualquer coisa, de qualquer língua para qualquer língua. As empresas têm sistemas que são específicos, que são alimentados para uma área determinada, para uma língua ou um par de línguas determinadas, que são muito mais eficientes. Bem, então, na verdade, essa reclamação, que é a mesma que a gente continua ouvindo hoje, de alguns tradutores e com alguns tipos de texto, às vezes com razão, às vezes sem, às vezes simplesmente por preconceito, é que acertar aquilo que a máquina traduz, às vezes dá mais trabalho. E é verdade, às vezes dá, mas nem sempre. Nem sempre. E esse nem sempre é o que vai marcar a diferença, porque nem sempre implica que tem uma série de cenários nos quais esse trabalho, o trabalho de pós-edição, é muito menor, é muito mais rápido, e é muito mais simples e eficiente. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre isso agora. Então, tem um texto do Green, Hare e Manning, que vai falar um pouco disso que estou apresentando aqui, desse enviesamento intelectual. E ele fala assim, eu vou ler agora, porque não vou lembrar dessa citação. Os sonos falidos dos primeiros pesquisadores de Machine Translation não são meras curiosidades históricas,
mas ilustrações de como o enviesamento intelectual pode marginalizar soluções pragmáticas. Ou seja, naquele momento, essa ideia de que o homem conseguiria, né, desenvolver um sistema capaz de traduzir perfeitamente e de maneira automática qualquer coisa, né, estava vinculado a uma visão filosófica sobre aquilo. E essa visão, ou incapacidade de sair daquela visão, a incapacidade de abandonar uma visão que estava demonstrando ser errada, né, foi a que atrasou, né, muito a pesquisa em Machine Translation. Né, ou pelo menos esse enviesamento fez com que essas primeiras tentativas, né, fracassassem realmente. A gente viu o relatório da UPAC. Né? Mas o que... na verdade, eu falava desse enviesamento, por quê? Porque essa ideia, né, vocês viram, essa ideia de que o homem poderia intervir naquele processo, em algum ponto, né, naquele processo de tradução automática, fazendo a pós-edição, não é nova. Né? A gente faz isso hoje, né? Mas não é uma coisa nova, já estava presente, né, na década dos 50. E até, né, na década dos 60 já teve projetos mais desenvolvidos, né, mais claros para fazer isso, como o projeto Mind, né, que tinha, né, considerava essas duas etapas, né, uma etapa prévia, né, depois de pré-edição, ou seja, preparar aquele texto, desambiguar, né, ou seja, tirar, né, aqueles termos ou alterar aqueles termos que poderiam ter interpretações diferentes, né, isso que se chama de desambiguação, né, para depois o texto ser processado, né, e a continuação ele ser pós-editado. Né? Estamos falando da década de 60, né? E a gente sabe que essa ideia já era de 1950, mas só veio, né? Só começou a ter mais força, né, na década de 80 e 90 especialmente. Então aqui tem alguns projetos, né, que foram nesse sentido, nesse caminho, o Interactive Translation System e o TransType, né, que trabalhava com uma coisa que hoje para nós é muito comum, que é o texto preditivo. Né? O que é o texto preditivo? Quando vocês vão escrever, né, alguma coisa no Google e o Google já adivinha o que vocês estão procurando, né, a partir das procuras que vocês fizeram anteriormente, a partir das opções, né, que ele acha que você está procurando. Né, e aí também tem outro enviesamento, né, que seria outro tema de conversa, né, que não vai dar para falar hoje, mas realmente isso é, né, o texto preditivo. E o texto preditivo hoje é aplicado, né, na tradução. Então, esse encontro, né, entre inteligência artificial e interação humano-computador, o homem-máquina, né, vai se plasmar em muitas coisas. Né? Uma delas, né, são as CAT Tools, né, as Computer Assisted Translation Tools, ou ferramentas de tradução assistida, né, por computador, que são as ferramentas básicas, eu diria, dos tradutores que trabalham com texto escrito, os tradutores especializados hoje. Né? É uma ferramenta que muitos de vocês já conhecem. Quem conhece, quem sabe o que é uma CAT Tool? Tem muitos mais lá, né? Tudo bem, eu sabia porque conheço muitas pessoas. Levantem as mãos. Tudo bem. Então, por que as CAT Tools fazem, né, essa ponte ou fazem parte desse reencontro da inteligência artificial e da interação homem-máquina, né, ou humano-computador? Porque elas, na verdade, através de uma interface, né, relativamente simples ou mais complexa, dependendo do programa, né, elas permitem que a gente interatue, né, com vários elementos. A gente vai interatuar com memórias de tradução, né, que são aqueles arquivos, né, onde a gente vai salvando, são uma base de dados, né, onde a gente vai salvando as traduções que vamos fazendo, né, cada vez que você traduz uma frase, joga ela na memória de tradução e fica lá armazenada, e a gente vai interagindo com essa memória de tradução, né, alimentando ela e recuperando informação dela. A gente também vai, né, interagir com as bases terminológicas. Né? A gente usa glossários, né, são, na verdade, bases terminológicas, term-based, né, um glossário, e dentro das CAT Tools, né, a gente usa elas de uma maneira que chama-se de push. Né? Por quê? Porque você não precisa procurar se a palavra que você está traduzindo ou se na frase que você está traduzindo tem uma palavrinha que esteja no glossário. O próprio programa já vai indicar aquilo, né? Já vai marcar aquela palavrinha de alguma maneira, e quando você começar a escrever já vai botar aquela palavrinha, você vai dar um enter e essa palavrinha vai entrar na sua tradução. Né? Então, interação. A gente vai ter texto preditivo, né? Nós trabalhamos hoje, né, com dicionários, né? Cada ferramenta tem um nome diferente
no estúdio, né, no SD Letrado Studio, a gente chama de Autosuggest, né, são dicionários criados a partir das nossas próprias memórias de tradução, que vão dando sugestões do que a gente pode escrever, né, a partir do que a gente já escreveu. Então, você começa a escrever e o programa vai completando, vai abrindo uma janelinha e vai completando, né? A palavrinha você dá um enter e a palavra entra. Então, você vai poupando digitação e vai aumentando a sua produtividade. A gente tem hoje, né, até indo mais próximo já da inteligência artificial, né, hoje temos, né, o Uplift Fuzzy Repair, por exemplo, que o Studio oferece, né, e outras ferramentas também, né, que o que ele faz é simplesmente procurar fragmentos, já não a frase inteira, né, mas fragmentos daquela frase que a gente tenha traduzido anteriormente e, inclusive, né, ele é capaz de acertar, né, mudar aquilo que é diferente. Né, ou seja, ele vai alterar, né, aqueles fragmentos segundo o que a gente está traduzindo. Né. Vocês pensem tudo isso em termos de, né, redução de tempo. E, né, porque nós somos, na verdade, no final, né, nós também somos trabalhadores, além de ser trabalhadores intelectuais, né, somos trabalhadores manuais, né, nós passamos muito tempo escrevendo, lá sentados e escrevendo. Então, tudo que poupar digitação é bom, né, tudo que acelerar, né, é bom. E a interação, né, também com Machine Translation, através de uma programinha, né, chamado API, né, que é interface de programação, né, que permite que vocês integrem a sua CATTool com alguma ferramenta de tradução automática, que pode ser alguma ferramenta, muito obrigado, pode ser alguma ferramenta, por exemplo, o Deep Learning, ou Google Translate, ou outras, né? Então, a gente permite que essa integração, muito obrigado, que essa integração aconteça. Então, vocês veem que esse reencontro realmente é produtivo, né? É o reencontro que realmente acabou se impondo, né? É o que realmente melhorou e aumentou muito, né, a produtividade do tradutor, né, nos últimos tempos. Para quem não conhece, né, isso aqui é a interface, né, de uma ferramenta de tradução, esse aqui é o SD Letrado Studio, e quando eu falava, né, que o programa vai oferecendo opções quando a gente digita, eu estava falando nessa caixinha aqui você tem, dividido na esquerda você tem o texto original, na direita você tem a tradução que vocês vão fazendo, e essa janelinha que vai abrindo, vai indicando de onde que vêm as sugestões. Então, se vocês, talvez seja difícil por causa da definição, mas esse livrinho verde indica que esse termo, né, que está oferecendo o programa vem da base terminológica, né, da term base, do glossário. Esse aqui indica que é tradução automática, né, porque você pode usar ela no nível de frase completa ou como fragmentos daquela frase, né? E isso aqui é o uplift, né, é aquele fragmento que o programa achou lá na memória, alterou e está oferecendo. Mas, como vocês veem, né, e eu falei, vocês escolhem aquilo. Ou seja, você não está obrigado a fazer nada, né? Então, um dos preconceitos que já teve, agora já foi superado, ainda bem, mas durou muito tempo, né? Igual, da mesma maneira que a gente tem preconceito com uma tradução automática hoje, já teve muito preconceito com as CATTools também, né? As pessoas falavam, as CATTools, você não pensa, né? Quem pensa não é bem assim, né? Porque quem toma as decisões aqui sou eu, é o tradutor que está lá sentado. O programa oferece coisas, você pega, né, o que você achar que vale a pena, né, que é bom, que vai melhorar o teu tempo, que vai aumentar a tua produtividade, que vai melhorar o teu trabalho em termos de uniformidade e outras coisinhas, né? Mas realmente essa interação, né, cai dentro do que se considera, né, um dos pontos importantes da interação homem-máquina. É uma interação rápida, né, porque a gente vai escrevendo e, em certo modo, você se sente, né, um cyborg, né, porque você vai escrevendo e vai recebendo input e vai colocando, e é tudo muito rápido, né, você vai fazendo isso de forma bastante intuitiva, na medida que você vai praticando, vai usando cada vez mais a ferramenta, e realmente, né, esses elementos, né, se transformam nessa interação, em certa medida chega a ser inconsciente. Não é que a gente não pense, mas é tão rápido, né, e é tão intuitivo, né, que a gente, eu diria assim, se aproxima bastante, né, de uma coisa inconsciente, ou de um uso, né, mais, eu não diria inconsciente, né, eu diria de um uso bem intuitivo e muito rápido. Você não precisa ficar pensando em cada coisa, você vai aprendendo e vai automatizando algumas questões. Bem, obrigado.
Então, já estou chegando, não vou atrasar muito, porque senão vai atrasar muito o Gabriela e vai complicar tudo, mas chegando já no século XXI, né, na verdade, a gente vai encontrar várias tentativas de ir além, né, dessa interação, né, dessa relação entre interação homem-máquina e inteligência artificial, com alguns projetos que, se vocês lembram, quando eu falei do Bar Hillel, daquele filósofo, ele falava bem, a atividade humana, né, a ação humana deveria estar onde? Ou no início ou no final. Ou, né? Pode ser ou no início ou no final, ou no início e no final também. E, na verdade, ele não considerava a possibilidade de que essa interação, né, acontecesse no meio do caminho. Mas, na verdade, ele não imaginava aquilo, porque não existiam condições materiais, né, tecnológicas para isso, né? Hoje, a gente tem. Daí que temos vários projetos, né, como o do Casmacat, né, ou Predictive Translation Memory, de Greenhill Manning, da Universidade de Stanford. E eu acho que a opção comercial, né, mais conhecida, né, que é o LILD, né, com sua Adaptive Machine Translation, de 2015. O LILD é de um desses pesquisadores, né, ou seja, ele vem da ideia dele, vem do Stanford, no qual, né, eles falam em um circuito de feedback neural. O que significa isso? Você vai traduzindo, né, o programinha tem cara de Catul, ou seja, parece com uma Catul, mas, na verdade, quando eu mencionei essa possibilidade de interagir com uma memória de tradução, com um sistema de memória de tradução, na Catul, essa tradução essa relação é unidirecional, ou seja, você só recebe, né? Você recebe e aproveita, recebe e aproveita. No LIL, né, nessa ideia do circuito de feedback neural, né, o tradutor não só recebe sugestões, mas ele vai alimentando esse motor de memória de tradução para ele ir adaptando, né, as suas opções à maneira de traduzir, né, do próprio tradutor. Ele fala, né, que quando você trabalha, né, com LIL, eles chamam os tradutores de Augmented Translator. É como se fosse um tradutor potenciado, né? Você realmente está, né, alimentando aquele motor de tradução na medida que você traduz. A SDL, né, que é a dona do Trados, né, aquele programinha que mostrei antes, também tem a sua própria Adaptive, né, Machine Translation. Ou seja, né, a inteligência artificial, né, e a interação, né, humano-computador, o homem-máquina, né, vão ficando cada vez mais próximas, né? Nesse caso, vocês veem que realmente tem uma integração muito grande, muito importante. Bom, em vista do tempo, né, que a gente está um pouquinho atrasado, vou passar muito rápido aqui, só para falar que todas essas mudanças também são possibilitadas por mudanças na tradução automática. Quem usa a tradução automática, mesmo o Google Translate, aquela coisa mais simples, há muito tempo, já deve ter percebido, né, como que isso mudou, né, como que isso foi melhorando ao longo do tempo, e melhorando muito, né? Por quê? Porque ela foi passando de Rule-Based Machine Translation, né, de tradução por máquina, né, baseada em regras, né, para Statistical Machine Translation, né, e agora, né, a nova queridinha, né, que é a Neural Machine Translation. Então, toda esse reencontro entre essas duas áreas também tem a ver com isso, né, com que a Machine Translation foi melhorando e melhorando muito, né, e também, né, adotando um enfoque novo. Já não é só, né, simplesmente uma melhora de qualidade, mas tem todo um conceito lá atrás, né, ou seja, tem uma ideia de como abordar essa relação, né, entre o homem e a máquina, né, e como abordar esse sistema de tradução para que ele seja mais eficiente. E, né, eu falava bem, a gente tinha aquela... eu falei bem, no futuro, quais são as previsões para o futuro? Né? Então, vamos só começar aqui. Tradutores, né, isso aqui é uma pesquisa de um site de um blog, né, chamado Slator. Né, os tradutores acham, né, que cada vez mais, né, eles vão fazer pós-edição de Machine Translation, ou seja, cada vez mais eles vão editar, né, traduções feitas por máquina, né, para deixar eles com cara de humana, né, de tradução humana, ou às vezes nem precisa, né, às vezes simplesmente fazem uma edição light, né, e deixam eles sem erros, sem coisas assim que estejam erradas, mas não precisa, né, dependendo das necessidades, porque teve também uma fragmentação do lado da demanda. Né, antes todo mundo, né, os clientes
a grande maioria dos clientes precisavam de uma tradução perfeita, né? O que a gente fazia, perfeita entre aspas, obviamente, né? E hoje os clientes têm necessidades diferentes. Alguns não precisam daquilo, né? Não precisam de uma tradução perfeita, precisam de uma tradução compreensível, né? Então, né, nós vamos adaptando isso. A gente vai se adaptando a isso, mas essa pesquisa aqui de 2019, essa enquete, na verdade, fala que, na verdade, os tradutores, né, 30% dos tradutores acham, né, que, considerando ter uma boa qualidade de machine translation, ou seja, não estou falando de motores, de sistemas de tradução públicos, mas sistemas de tradução especializados, né, alimentados, cuidados, né, eles são capazes, né, de produzir entre 800 e 1.000 palavras, né, hora, o qual é muita coisa, né? Se vocês pensam, né, o cálculo tradicional, né, de número de palavras que as agências tinham, né, você sabe, alguém sabe quanto que é? Muitos devem saber, mas as agências calculavam 3.000 palavras, né, de tradução dia, 8 horas de trabalho, né, e 30% dos tradutores, né, acham que eles conseguem fazer entre 800 e 1.000 palavras. Vamos supor que esses aqui sejam os mais otimistas, né, e tenha outros mais realistas, né, 28% acham que fazem entre 500 e 800 palavras, o qual também é, né, um número de palavras muito significativo. E tem outros que acham que menos também, né? Bem, e já fechando então, né, eu falei no início que a gente não tem muito como adivinhar o que vai acontecer no futuro, por isso a gente foi procurar no passado, né, o que aconteceu até agora para entender o que pode acontecer daqui para frente. Então, né, ainda continua tendo, né, os otimistas, né, vocês lembram que a gente falou lá na década dos 50, aqueles que achavam, né, que em 20 anos a máquina seria capaz de substituir o homem em qualquer coisa, em qualquer tarefa. Os otimistas continuam existindo, né? Você tem o Kurzweil do Google, né, acha que em 2029, né, a gente vai chegar na singularidade. Né? Alguém ouviu falar essa palavrinha, singularidade? A singularidade é aquele momento imaginado em que o homem já não precisaria mais, né, de fazer aquelas tarefas, porque uma máquina seria capaz de substituir ele totalmente. A gente já falou disso, né? Então vocês veem que essa singularidade, sem esse nome hype, né, já existia na década de 60, na década de 50 também. Né? Os menos otimistas, né, falam que, na verdade, vocês lembram que eu falei da Fully Automated High Quality Translation? Né, continua sendo hoje inatingível, né, no curto prazo, por enquanto. A gente não tem como, por isso não tem como prever, né, o que vai acontecer. Ela vai melhorando e melhora assustadoramente, mas não sabemos, né, até onde ela vai chegar, né, até que ponto, né, isso vai continuar melhorando. Mas na verdade acham que uma coisa mais atingível, né, é isso aqui, uma Fully Automated Useful Translation, que isso a gente já tem, né, ou seja, uma tradução totalmente automática útil. Né, não está falando perfeita de alta qualidade, está falando útil. Tá? E a gente tem, né, vários pesquisadores, como o Van der Meer, né, que é pesquisador da TAUS, de Automated Translation Society, que é um consórcio, né, de grandes empresas que investem na tradução automática, estou falando de grandes empresas mesmo, né, ele acha, né, que a gente vai continuar, né, num processo de melhora gradual, né, avanços graduais, com alguns marcos importantes, significativos, como a gente poderia mencionar o surgimento da Neural Machine Translation, ou seja, a gente vai continuar nesse avanço com alguns marcos, né, no meio do caminho mais significativos. Mas então, enquanto a gente aguarda, né, o que a gente faz? Né? Essa é uma boa pergunta, né? O que fazemos? Né? Então, primeiro, a gente não está sozinha, né? Ou seja, o que acontece, como eu falei antes, né, o que acontece com o tradutor, né, acontece com um monte de profissões. Então, o que acontece com o tradutor acontece com os advogados, acontece com os médicos, acontece com os radiologistas e com os pilotos de avião e por aí vai. Então, bem, tem coisas que a gente não consegue controlar, né, não temos como controlar. Uma delas é o avanço da tecnologia. A gente não tem como controlar isso. Então, não sabemos até onde vai chegar. Mas, né, a gente não vai ficar também, a gente não pode ficar numa postura passiva, né, esperando o futuro chegar. Né? Vamos esperar a ver o que acontece. Não dá, né, porque o futuro passa por cima da gente, se a gente esperar. Então, o que a gente pode fazer no caminho? Bem, a gente pode e deve, né,
se manter atualizado, né? Saber o que está acontecendo, quais são as novas formas de trabalho, os novos processos de trabalho, os novos sistemas de tradução. A gente precisa procurar, ver onde tem oportunidades, o que é possível fazer, né? Vai ter oportunidades, com toda mudança tecnológica, né? Oferece oportunidades. Nem todo mundo está preparado, está pronto para pegar essas oportunidades, mas deve ter algumas que a gente vai conseguir pegar. Então, ficar de olho, né, no processo, ficar alerta, sabendo o que está acontecendo, permite a gente estar pronto para pegar aquelas oportunidades. Diversificar e ampliar o nosso conhecimento. A gente tem várias coisas que a gente sabe ou pode fazer. Então, a gente tem que ficar alerta, né, vendo o que podemos aproveitar do nosso conhecimento dentro do nosso campo. Né? E tem coisas, né, e vão aparecendo coisas. Bom, acompanhar os avanços, né, sem dúvida, e estar abertos, né, a novas formas de trabalhar. Né? Não ficar simplesmente falando, não, eu não vou fazer aquilo, ou não, eu não vou fazer aquilo. Talvez você faça, né, pós-edição. Eu acho que não é fazer pós-edição, ou seja, você se editar em texto de Machine Translation, não é uma carreira para o futuro, mas é uma carreira para o presente. Né? E a gente tem que ir levando a vida, né? Nós temos que pagar as contas, nós temos que continuar trabalhando. Então, por enquanto, né, a gente tem que ir se adaptando, não tem como. Né? Se você não se adaptar, você vai ficar num nicho cada vez menor, né, e cada vez vai ficar mais fora do mercado, de certa maneira. Então, eu acho que um pouco essa ideia geral, né? Queria abrir assim umas perguntas muito rápidas, porque a gente está um pouquinho atrasado, mas estamos abertos a perguntas. Vamos. Jorge, não é bem uma pergunta. Sim. Eu passei por esse problema da tecnologia em duas oportunidades. Eu sou arquivista de formação e todo mundo falava assim, o computador vai tirar o emprego do arquivista porque vai ser tudo eletrônico. Não aconteceu. Continua tendo o profissional arquivista. E na tradução também é a mesma coisa. Porque as cat tools vão tirar o emprego do tradutor, só jogar a tradução na cat tool e a cat tool vai fazer tudo. Na tradução automática, né? Você está falando. A tradução automática. E não é isso. Quer dizer, a tecnologia ajuda o nosso trabalho. E as cat tools ajudam muito, porque eu mesma eu era meio resistente às cat tools, mas depois quando eu comecei a usar, eu vi que facilita bem o trabalho. Isso de colocar um termo no glossário e depois a cat tool entender que aquela palavra pode ser usada naquele texto e ganha muito tempo no trabalho. Só uma coisinha aí, só para diferenciar, eu acho que talvez ficou meio misturada a ideia de cat tool e Machine Translation, né, que são coisas diferentes. A cat tool, né, pode estar integrada com Machine Translation, mas a cat tool é aquele programinha onde você escreve, né, onde você traduz, tem duas colunas, você vai traduzindo, você pode integrar Machine Translation, mas não é a mesma coisa. Essa é uma coisa que vai um pouco assim, que a gente tem que pensar que é o seguinte, você falou bem, o tradutor, o arquivista, né, e vamos lá botar o tradutor, não foi substituído. Bem, aí vamos botar uma questão aí. O tradutor, o arquivista, e vamos botar o tradutor, já foi substituído em muitas coisas pela tradução automática, né, pela Machine Translation, tradução de máquina melhor, né. Então, ele já foi, né, substituído. De fato, tem muita coisa que é feita só, né, com tradução automática, né? Muita coisa. Então, bem, não é que não aconteça isso. E o arquivista, com certeza, né, você precisa hoje, né, uns 50% dos arquivistas, ou precisa que os arquivistas façam outras coisas que não faziam antes, porque algumas coisas já não precisam mais fazer. Então, a tecnologia, né, o homem continua sendo, né, uma peça importante hoje, né, nessa parte na tradução, por exemplo, mas de fato nós já fomos, né, substituídos para muita coisa, né? Sei lá, você tem um monte de empresas, né, que usam tradução automática para um monte de coisas, desde suporte ao usuário até comunicações internas. Então, não é só para colocar essa questão, não é que nós, né,
não vamos ser traduzidos, talvez não vamos ser substituídos. Nós já fomos, né, substituídos em muita coisa, nós ainda temos muitas coisas nas quais não somos, e algumas que têm menos chances que outras, né, de sermos, né, substituídos, em alguns tipos de tradução, mas, né, como eu falei antes sobre o futuro, bem, é difícil, né, fazer predições, né? A gente pode olhar o passado, fazer alguns pronósticos e ir continuando, né, com a coisa, porque a gente tem que continuar trabalhando, continuar vivendo, continuar avançando. Bem, mais alguma pergunta? Eu queria fazer só um comentário. Sim. É porque eu trabalho nessa área. Uhum. Eu trabalho com localização. Sim. E eu fico vendo que os profissionais de outras áreas, por exemplo, o pessoal do jurídico ou o pessoal da área técnica, sem ser de tecnologia, muita gente ainda não está usando o CapTool. Eu fico impressionada, porque eu converso com umas amigas minhas que também são tradutoras, e eu fico vendo que tem gente que não sabe direito o que é uma CapTool, sabe? E é do meio de tradução. Então eu fico vendo que a gente ainda está meio atrasado, assim. Bem, eu falaria assim, isso já não é preocupante, mas é assustador, né? Alguém que está na área de tradução, que trabalha na área de tradução e não sabe o que é uma CapTool. Eu falei, bem, ele está fora do planeta, né? Ele vai continuar trabalhando, talvez para alguma pessoa, para um cliente, para uma empresa que também não está interessada muito na produtividade ou que tem necessidades pontuais, mas, né, não vai conseguir trabalhar para agências, e o seu trabalho, né, além disso, mesmo que ele trabalhe com clientes finais, vai ser muito mais ineficiente, realmente. Mas assim, eu não vejo tanto, tem pessoas, claro, que não, e tem rejeição ainda, mas eu acho que a grande maioria dos profissionais já superaram essa etapa de rejeição, né? As CapTools são muito utilizadas e, na verdade, qualquer programa, né, hoje de ensino, né, de tradução, de formação de tradutores, né, inclui, né, não só CapTools, mas outras tecnologias, porque realmente são peças indispensáveis, não tem como fugir daquilo. Então, mais alguma coisa? Bom, então eu agradeço muito a atenção de vocês, tomara que tenha sido produtivo, e vou ceder a palavra aqui a Gabriela Baptista, né, que vai falar das diferentes formas de audiodescrição.